O que você tem que saber para fazer quadrinho? Fala galera, Carvalho aqui, e esse vídeo vai ser a promessa que eu fiz para vocês no outro vídeo, né? De que eu faria um mapa das competências, digamos assim, do que é necessário para você fazer quadrinho, tá? E, enfim, eu trabalhei nesse mapa, foi legal, foi divertido fazer esse mapa mental aí, e eu tô ansioso para compartilhar com vocês, porque a ideia desse vídeo e desse mapa é entender quais são as coisas que você precisa estudar para fazer um bom quadrinho, tá? E assim, importante lembrar que esse mapa que eu fiz é um mapa de você fazer quadrinhos, tá? Não necessariamente estudar quadrinhos. Então, assim, tem elementos que eu deixei de fora, tipo história dos quadrinhos, né? A história da história dos quadrinhos, entendeu? Alguns outros elementos que são tangenciais, entendeu? Tipo história da arte, ou fundamentos de pintura, escultura até, entendeu? Cultura geral. Tem um monte de coisa que tem que saber, né? Entendimento de mercado, esse tipo de coisa que a gente tem que entender para fazer quadrinhos, tangencialmente, mas que você pode não saber, muitas aspas, para fazer quadrinho, entendeu? Então eu botei o basicão, que se você entender dessas coisas aqui, você vai fazer bons quadrinhos, teoricamente, né? Se você estudar direitinho, beleza? Então vamos lá direto ao assunto, porque esse vídeo vai ser grande, tem muita coisa para falar, tá? Eu espero que seja bem elucidativo para vocês, que seja útil, assim como o outro pareceu ter sido bem útil, tá bom? Então antes de começar, inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Para quem quiser me conhecer para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor de desenho de quadrinhos, sou editor de quadrinhos do Universo Guará, né? E, enfim, minhas redes sociais estão aqui, me sigam lá, eu falo bastante coisa sobre a situação atual do corona, porque eu tô aqui fazendo esse vídeo de quarentena, né? Nessa situação meio que na minha casa, de fone, parece um gamer, tá ligado? Parece que eu vou fazer um react de alguma coisa. Mas, inclusive, se vocês quiserem que eu faça vídeo, tipo live jogando videogame, me avisem nos comentários, posso fazer. Enfim, me sigam nas redes sociais todas, mandem coisas pra mim, mandem quadrinhos, mandem opiniões, beleza? Eu vou ler tudo que eu puder e trocar ideia com vocês na internet, que é isso que a gente faz no tempo de quarentena. Vamos lá, então. Compartilhar com vocês a tela aqui pra gente ver o que eu quero dizer. Olha só. Esse é o mapa. Bastante coisa, né? Então, vamos lá. Vou dar um zoomzinho básico aqui. E eu queria então mostrar para vocês quais são os elementos necessários para a gente fazer bons quadrinhos. Eu vou de passo a passo. Porque eu separei em 4 grandes grupos, tá? A gente tem desenho. Para fazer quadrinhos tem que saber desenho. Tem que saber roteiro. Tem que saber narrativa. E tem que saber produção. Quando eu digo produção, é a produção gráfica, é a parte de como fazer o quadrinho ser publicado e tudo mais. Então, dependendo do que você quer fazer no seu universo aí, basta esses 3, né? Basta desenho, narrativa e roteiro. Mas como no Brasil a gente sabe, né? A gente sabe que no Brasil o quadrinista precisa ter várias funções, ele precisa ocupar vários espaços, é importante que você entenda sim de produção para não fazer besteira, né? Para saber lidar com gráfica, saber lidar com editoras e tudo mais, porque as editoras no Brasil também não são muito grandes, estão em crise, então é importante você saber se autopublicar, saber entender como é que funciona a produção de quadrinhos para além, para o que acontece depois de você terminar de desenhar, entendeu? Depois que você faz o quadrinho, está pronto, e agora? Né? Tem mais coisa. Até eu falo disso no canal várias vezes, tem link, tem vídeo aqui sobre isso, depois procura aqui na descrição, sobre como fazer com o quadrinho depois que ele está pronto e tal. Então vamos lá. Começa com o roteiro, tá bom? Então o que eu fiz? Eu fui destrinchando cada um desses 4 grandes grupos em partes menores. Então, para entender de roteiro, você tem que entender o seu enredo, sua estrutura, suas sinopses e suas descrições, tá bom? Então, o enredo é o que você vai contar, qual é a história, né? Qual é a mensagem que você quer passar, basicamente. Então, entender o que você quer dizer, né? O que é isso, o que você quer dizer. Pensar sobre isso, e aí você vai ter um enredo, né? Teoricamente, estruturar o enredo. Para estruturar o enredo, você tem que entender de estrutura. Entender de estrutura de roteiro é estudar livros de roteiro. É ler o Blake Snyder, é ler o McKee, é ler o Sid Field. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, com dicas de livro de roteiro, recomendo. Tá? Então, entender os bits do seu roteiro, entender quais são os elementos, né, as partes que você tem que montar e encaixar para ter um roteiro funcionando. Tá? E aí você tendo um roteiro, você pode trabalhar com sinopses. Né? Na verdade, eu diria que a sinopse vem antes do roteiro, porque eu gosto de pensar em sinopses antes para ela embasar o roteiro. Mas o logline não. O logline é meio que o que você vai dizer para vender a sua história, né? Então, para você vender para alguém que não conhece a sua história, como é que você conta? Minha história é como se fosse, sei lá, como aliens descobriram as pirâmides do Egito, entendeu? É isso. Então esse é o logline do Tomos de Terça original. Então é uma frase simples
que vai explicar qual é a sua história. E isso vai dar sinopses, né, que as sinopses são um pouco mais detalhadas, mais construídas, e ela vai dar no seu roteiro. Então é um caminhozinho de geral para o específico. Né? Então você começa com uma frasezinha, essa frase vira um parágrafo, vira outros parágrafos, depois vira um roteiro completo. Beleza? E o roteiro tem que ter também descrições, gente. Tem que ter descrições. Então, quem é o seu personagem? Quem é o seu protagonista? Quem é o seu antagonista? Quais são os arcos que eles vão enfrentar? Eles vão se modificar? Como? Entendeu? Então é descrever e conhecer esses personagens todos. Assim como conhecer as locações, né, os lugares, onde a sua história se passa, em que época que ela se passa, como que era esse tempo lá, como é que é o clima, como é que é, sei lá, a iluminação, como é que são os objetos. Então entender os personagens, entender as locações como se fossem personagens também, né? Porque elas também são. Elas têm características, elas às vezes se transformam, também tem arcos, assim como personagem. Então, você entender tudo isso aqui, você vai entender de roteiro, tá? E entender isso aqui, gente, isso aqui é você ver muito filme, muito livro, ler muito quadrinho, é isso aqui, né? E fazer isso de forma crítica. A estrutura é ler livro de roteiro, basicamente. Isso aqui é tentar sintetizar suas histórias. É importante você trabalhar esse poder de síntese, né? Isso aqui é estudar a criação de mundo, estudar arcos de personagem, estudar como que você desenvolve tramas dentro de um roteiro. Beleza? E você vai entender de roteiro, teoricamente, vai conseguir escrever bons quadrinhos. Uma das coisas, tá? Agora, para você desenhar, melhor, para você entender, para você fazer quadrinho, gente, porque aqui eu tô falando do quadrinista completo, né? O que os franceses chamam de artista completo, que é o cara que entende de tudo. Ele pode não necessariamente fazer tudo, né? Mas ele entende de tudo. O ideal é que a gente faça isso, tá? Se você é roteirista, é ideal que você entenda de desenho e narrativa. Se você é desenhista, você tem que entender um pouco de roteiro também, para poder conversar com o seu roteirista e vice-versa, sabe? Então, mesmo que se você seja só roteirista, é legal que você também entenda um pouco de desenho. Então, vamos lá. No desenho, eu sei que tá um pouco mais difícil de entender, porque tem bastante coisa. Deixa eu tentar deixar mais claro aqui. Então, a gente tem cores, arte final, figuras e perspectiva, tá? São os quatro grupos que eu selecionei aqui pra gente estudar. Então, primeiramente, em figuras. Figuras, gente, é estudar pessoas, estudar gente. E a gente vai estudar várias coisas, né? Anatomia, que é o estudo anatômico, né? Como é que músculos funcionam e tal. Observação de gente, então é ver como as pessoas se comportam para entender maneirismos, entender como é que são os jeitos das pessoas e tal, rostos. Desenho gestual, que é entender movimento, que é tentar desenhar mais solto para você entender movimento e dar soco para não ficar aquele desenho meio paradão, todo mundo forte e egípcio de lado, assim, né? Uma coisa mais gestual, mais com dinâmica. Indumentária, que é estudar vestimentas, roupas, né, como as pessoas se vestem, como que a roupa se comporta nas pessoas, né, como que as pessoas usam, não usam, né, quais são as implicações narrativas para usar certo tipo de roupa, né, então usar um terno quer dizer que o cara é mais poderoso, sacou? Esse tipo de coisa. Essa é personagem, então é pensar como que personagens funcionam, isso tem muito a ver, inclusive, com aquele estudo de personagens e descrições, né, porque aqui é a parte mais da psique dele, como que ele pensa, como que ele se comporta. Aqui é como que ele é, visualmente, né? Então, um cara que é mais sisudo, talvez tenha uma cara mais quadrada, é estudar as formas, né? E como que as formas básicas influenciam na estrutura de personagem. Isso é super legal, também tem livro sobre isso. Recomendo o Steven Sharp, que é o cara que é um character design, que desenhou Kim Possible. É excelente, o cara manda muito bem nisso. Tem um livro muito legal chamado The Sharp Method, que é bem legal, sobre como que você cria personagens e tal, estiliza, é muito bom. O que também ajuda você é com caricaturas. Eu já falei naquele outro vídeo lá, né, naquele vídeo do Proco, que caricatura, na verdade, é desenho estilizado. Então, como estilizar o seu desenho, né? Então, desenhar mangá entra aqui, desenho mais estilizadão, de tirinha entra aqui, né? Tudo isso é desenho de figura, gente. É importante aprender também, né? Tem desenho de perspectiva, e aí eu entro em todas as perspectivas porque a gente vai usar muitas delas, tá? Em geral, a gente vai usar pouco as axonométricas, que são aquelas perspectivas todas retas, todas paralelas, né? Mas para desenho técnico, a gente ajuda a entender o espaço, então é importante aprender. Planta a gente vai usar sim, mesmo que não para o quadrinho, a gente vai ter que desenhar plantas dos ambientes para poder fazer ambiente consistente, né? Então a planta vai estar nos seus estudos, mas não no quadrinho em si, né? Perspectivas cônicas, e a gente entra em 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos, que imagino que essa altura do campeonato vocês sabem o que é já, né? Se vocês não sabem, tem vídeo no meu canal aqui falando sobre perspectiva, fazendo uma introdução à perspectiva que explica isso aqui, né? Tem as distorções especiais, que são aquelas distorções de olho de peixe, meio que tipo GoPro, né? Tipo aquele olho mágico da porta, umas coisas mais estilizadonas para você fazer efeitos mais dinâmicos e tal em perspectiva. São raros os usos, mas tem uso, né? Não custa nada você dar uma olhada. E no caso do quadrinho, como a gente desenha muita coisa, muita gente, inclusive eu, usa referência 3D para fazer cenário, né? Então é muito útil também você aprender como que você modela coisas simples, né? Talvez um SketchUp ou um 3ds Max, né? Softwares
o SketchUp mais simples, né? Aprender um software de modelagem 3D para ter referência de visual de 3D, para ajudar com perspectiva, para agilizar o processo de criação, né? Além disso, a gente tem arte final, que é como desenhar a nanquim, né? A finalizar o seu desenho. E aí você pode separar isso em estudos de técnica, né? Então, como que eu vou fazer tecnicamente, né? Qual ferramenta usar? Então, é digital, é pincel, é bico de pena, é canetinha, né? Canetinha seria isso aqui, né? Seria a canetinha que a gente compra descartável. Bico de pena, né? Que você molha, pincel, digital também, que é um jeito de arte finalizar, né? E alternativa, você pode fazer arte final com lápis de cor, com aquarela, mas aí entra são tantas opções, carvão, e aí eu coloco como técnicas alternativas, porque são menos usadas, e se o cara quer especializar nisso, aí ele vai entrar a fundo nisso, né? Além disso, a parte mais pragmática de como fazer arte final. Tem a parte mais conceitual, né? Que é como que você faz blocagem de preto, como é que você usa planos pretos para separar coisas e tudo mais. Isso vai ter muita relevância e vai fazer diferença na parte narrativa, eu vou chegar lá. As achuras, né? Como é que você cria transições de preto para branco sem cinza, né? Só com achuras e tal. E estilização de arte final. Então a gente pode ter coisas tipo minhola, né? Tipo, vamos ver, um cara que estiliza bastante. Até o Denis Mello, né? O Denis, amigo meu que aparece aqui no canal de vez em quando, fazer arte final estilizada com um objetivo narrativo. E também tem relação bastante com a narrativa. Depois tem cores, né? Estudar cores. Então a gente vai teoria das cores, que é entender como as cores funcionam e se comportam, né? Como que é a relação entre elas. Entender paleta de cores, que é montar paleta, né? Então, quais cores eu vou usar nesse meu quadrinho? E por quê? Né? Por que essa cena tem cores frias, essa cena tem cores quentes? E vice-versa. E por que essa cena tem cores mais lavadas? Essa aqui tem cores mais saturadas? Entender essas coisas e estudar técnicas. E aí eu volto a falar em técnicas mistas, né? Alternativas. Então, estudar digital, pintura digital, estudar aquarela, estudar guache, estudar lápis de cor, enfim, várias coisas aí, tá bom? Então aqui a gente fecha desenho. Fecha, né? Estou dando um resumão, tá, gente? Eu sei que isso aqui parece um mapa complicado, mas isso aqui são só os tópicos básicos, né? A gente pode, cada um deles, aprofundar e estudar bastante. A ideia é essa, que eu monte um mapa mental para vocês saberem por onde começar, sacou? Tem narrativa, que é o ponto que eu mais gosto, inclusive é a parte que eu me especializo, é a parte que eu mais tenho vontade de dar aula sobre isso e tal, a parte que eu mais gosto. Então a gente tem narrativa, a gente tem mais divergências horizontais, assim, né? Menos coisas que vão abrindo. A gente tem vários elementos narrativos, que são o ritmo, que é como você controla o ritmo de leitura, né? A velocidade de leitura do seu leitor. Leitura do seu leitor é complicado, né? A velocidade de leitura, a velocidade do leitor, né? Então, mais quadro, menos quadro, quadros maiores, quadros menores, quadros com mais coisa, menos coisa, mais balão, menos balão, né? Hierarquia, então, qual é a relação entre um quadro e outro? Então, tem um quadro maior e um quadro menor, o que isso quer dizer, né? Eu tenho vários quadros iguais, o que isso quer dizer? Não só a hierarquia dos quadros na página, mas a hierarquia dos elementos no quadro. Então, tem um personagem maior e um personagem menor, o que isso quer dizer? Um personagem mais forte, com mais linhas mais fortes, um personagem com linhas mais finas ou com linhas cinzas, o que isso quer dizer? Esse estudo de hierarquia para você dar valores aos elementos, né? Composição, que também se relaciona com isso, né? Como colocar esses elementos no espaço, então montar qual quadro vai aonde, qual personagem vai aonde, qual elemento leva para qual elemento, o que nos conduz, olha só, para a condução do olhar, né? Então é como que esses elementos da composição conduzem o olhar do cara de um lado para o outro e fazem o cara ter uma leitura fluida e tudo mais. Isso é essencial, a galera ignora completamente. Eu vejo muita gente que faz quadrinho, gente que está fazendo quadrinho para valer aí, tá? Que pensa só que quadrinho isso aqui, é roteiro e desenho. É narrativa ignorada completamente. O que gera quadrinhos? Que são tipo, bem desenhados, bonitos, até com histórias legais, mas que a leitura é truncada, é uma leitura difícil, uma leitura cansativa, né? Então, a gente tem que pensar nisso quando estiver fazendo quadrinho, gente. Narrativa é essencial, tá bom? Então, tem decupagem, que é a montagem das páginas, né? Como que as páginas são montadas, não só entre si, mas entre as páginas. Como é que eu tenho página dupla, como é que é a boneca do meu quadrinho, se a virada de página tá legal, se não tá, né? E a balonagem, né? Quando é que os balões entram, ele ocupa muito espaço, pouco espaço, como é que é a letra desse balão, como é que é a cor do balão, o formato do balão, e aí a gente vira para vozes, né? Porque, claro que vozes tem a ver com isso aqui também, né? Personagens de descrições, para você ter personagens consistentes. Mas a narrativa pode dar pra gente vozes diferentes. Então, um balão com outra cor, ou um balão com um texto diferente, com outra fonte, né? O tipo de balão, o tipo de posição que o balão tá, como é que você dá voz ao personagem através da narrativa. E por fim, nossa, tô falando tanto, é que é um assunto que eu fico animado. Então tô falando bem rápido, vocês vão ter que ver esse vídeo aí em 0,75 de velocidade. Bom, e a produção, né, que é a parte mais técnica pós-quadrinho pronto, digamos que a pós-produção. Então a gente tem isso aqui, esses três seriam a produção mesmo, né, esses três aqui. E aí depois a gente vem para pós-produção, que é o que a gente tem que entender depois, que é papel, impressão, encadernação, publicação, distribuição, revisão e diagramação.
E aí, gente, são coisas que são um pouco mais burocráticas, mas também são importantes, que a gente não fala muito disso, infelizmente, porque, de novo, no Brasil a gente acha que fazer quadrinho é só desenhar e pronto, tem um quadrinho, e aí? Fica o negócio na gaveta e ninguém lê, entendeu? Não é isso. Para o seu quadrinho ser lido, ele tem que ser pensado na pós-produção. Então, qual o papel ideal para você fazer o quadrinho? Que tipo de impressão vai ser? Qual é a tiragem para isso, para ter impressão? Digital offset, né? Vai encadernar como? Canoa, capa dura, lombada? Vale a pena a capa dura? Será que é caro? Será que não é? Né? Vai publicar como? Vai ser editora? Vai ser online? Vai ser digital? Vai ser catarse? Vai ser autopublicado? Vai ser em evento? Como é que vai ser, né? Como é que você distribui isso? Vai ser banca? Vai ser livraria? Vai ser só online, como PDF? Vai só em evento? Como é que vai ser isso, né? Vai ter revisão? Óbvio que vai ter, tem que ter, né? Por quem? Amigo seu ou vai contratar alguém para revisar? É importante contratar alguém porque o seu amigo não sabe revisar, né? E você ter um quadrinho com revisão ruim é um tiro no pé. Já fiz isso, já tomei esporro, inclusive. Não façam isso, tá? E diagramação, que é montar o livro, né? Então, assim, eu tenho um monte de páginas bonitas. E aí, como é que faz virar um livro, né? Então, é montar o livro, ter um design legal para isso, talvez chamar um designer para isso, depende, né, do seu orçamento, ou então estudar design para fazer isso direitinho, né? Pensar a capa do quadrinho, que vem por último, né, inclusive. A capa não vem no início, ela vem no final, porque a capa tem que sintetizar o que está no miolo, né? Tirar ISBN para você poder vender em livraria. Essa parte mais de montagem de livro mesmo, sacou? E eu acho que é isso, gente. Então, apenas isso, né? Apenas esses elementos que você tem que entender para fazer quadrinho. É bastante coisa. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo e lá no meu site esse mapa para vocês olharem e consultarem depois, tá? Quem quiser. Eu acho legal vocês consultarem isso aqui para vocês entenderem por onde começar. Então, por exemplo, eu quero estudar roteiro. Por onde eu começo? Então, entender, eu tenho que estudar enredo, tenho que estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, aí vocês mesmos abrindo essas estruturas, né, que eu montei, para depois de um tempo fazer melhores quadrinhos, tá? Aproveitem a quarentena agora para se debruçar nisso e ler muito livro, ler muito quadrinho, testar muita coisa, praticar, desenhar. É importante, gente, tá? E veja meus vídeos, que eu pretendo fazer vídeos sobre cada uma dessas coisas. E aí que tá. Aí vinha a pergunta do $1.000.000. Vocês querem que eu faça uma série falando sobre cada uma dessas coisas? Vale a pena? Vai ser uma série enorme, tá? Enorme, enorme, enorme. Mas aí seria eu fazendo um vídeo sobre ritmo, um sobre hierarquia, um sobre composição, um sobre papel, um sobre impressão, um sobre estrutura de roteiro, um sobre, sei lá, paleta de cores. Vai ser uma série enorme, extensa, que talvez eu não consiga nem fazer em um ano só, sacou? Eu tenho que fazer, talvez até um catarse para isso, que eu vou ter que montar para um monte de coisa para fazer uma estrutura enorme. Que inclusive pode levar, quem sabe, a montagem de um curso superior, né? Que eu tenho esse sonho a médio prazo aí, de um dia fazer um curso, uma faculdade de quadrinhos, né? Montar. Não ser o único, claro, porque eu não tenho nem doutorado para isso ainda. Mas eu tenho amigos meus, doutores, que têm interesse em fazer isso também. Claro que em quarentena não dá, mas eu queria muito ser um dos caras que faz parte do grupo de cabeças que montou um curso superior de quadrinhos no Brasil. Seria meu sonho de verdade. Assim, eu quero fazer isso antes de morrer, de verdade. Então, talvez fazer essa série seja útil para isso de alguma forma. Não sei, gente, não sei. Pensem aí, comentem aqui embaixo. A gente vê. Falei demais já, tomar uma água ali agora que eu tô. Minha garganta ruim já. Beleza, gente? É isso. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu, gente.